Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é o canal A Tribo de Dan. E todas as semanas nós trazemos aqui um conteúdo bíblico teológico no nosso programa A Classe dos Professores. Se você gosta de conteúdo sobre a Bíblia, sobre reflexões a respeito da palavra de Deus, curta, comente, compartilhe no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e aproveite aqui as informações que você vai ter. O nosso conteúdo tem como base a lição da escola sabatina, a lição da escola sabatina, que é o manual de estudos da Bíblia, produzido pela Igreja Adventista, que a cada 3 meses traz um tema diferente para ser trabalhado. Nos últimos 3 meses, nós estamos trabalhando o tema sobre crescendo no relacionamento com Deus. Estudamos algumas coisas que nos aproximam de Deus e outras que nos afastam de Deus, para evitarmos as que nos afastam e estarmos ali próximos, juntos daquilo que nos aproxima de Deus. Esta semana nós vamos falar sobre tribulações ou dificuldades que nós temos aí no nosso dia a dia. É claro que é, as dificuldades elas existem e a gente vai entender o motivo pelo qual elas existem. Algumas delas fazem parte de algum tipo de provação e outras fazem parte da nossa situação comum do dia a dia que nós estamos, da Terra, do planeta que nós vivemos, né? E, e você então é convidado a estudarmos esse interessante tema que nós temos para o dia de hoje. Eu gostaria que você lesse ou acompanhasse comigo a leitura do texto que está em Romanos, no capítulo 5, verso 3 até o verso 5, que diz: E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Ora, aqui nós estamos falando de tribulações e, de fato, né? Hoje em dia se vende muito que aqueles que se aproximam de Cristo não passam por dificuldade, não passam por tristeza, não passam por luta, não passam por dores. E o que é uma mentira, e esta mentira faz com que muitas pessoas, ao passarem por suas primeiras lutas, dificuldades, provações na sua vida, essas pessoas se decepcionem com o cristianismo. E a verdade é que o cristianismo não é uma busca daquilo que nós queremos, mas é a busca de fazer aquilo que Deus quer em nós. São coisas diferentes. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que trabalhar aqui é entender que nós buscamos uma mudança provocada por Deus em nós, e nós não queremos que Deus mude o mundo àquilo que nós queremos. Isso seria muito estranho. Imagina inúmeros cristãos com desejos, com vontades diferentes. Nós somos aí no mundo 2 bilhões e 200 milhões de cristãos, e imagine aí esses 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo inteiro buscando questões conflitantes, né? Cristãos na Europa que têm projetos e sonhos e ambições diferentes dos cristãos na América, e aí eles buscam os seus sonhos, enquanto os da América buscam os seus sonhos, e aí esses sonhos entram em conflito, e se o cristianismo fosse uma religião de fazer a vontade de que Deus fizesse a nossa vontade, então nós receberíamos, né? Nós teríamos um problema de os cristãos da América ter que receber aquilo que eles gostariam, que é conflitante aos cristãos da Europa, por exemplo, que eu estou dando só um exemplo, cristãos da Europa que têm projetos diferenciados dos cristãos da América. Lógico que o cristianismo não é fazer a vontade do cristão, mas é fazer a vontade de Deus. E é lidar com este mundo que é contrário à vontade de Deus.
Aliás, o próprio Jesus fala assim: olha, o mundo vai rejeitar vocês porque vocês não são mais do mundo. Então, o cristão desde o início o cristão desde o início ele é avisado de que o mundo será contrário à sua vontade. Então, ele desde o início é avisado sobre essa situação. É, e há uma questão que a gente precisa saber diferenciar, né? Existem lutas e lutas, dificuldades e dificuldades. Lógico que a, ninguém quer passar por dificuldades e por lutas, mas existem duas maneiras de enxergarmos os nossos problemas. Primeiro, a primeira forma, né, a forma que a gente chama da forma pessimista. A forma pessimista de olhar os problemas é aquela forma de que nós olhamos para as situações, para os problemas do mundo, e nós pensamos assim, que em cada oportunidade, na verdade, aquilo é uma dificuldade. Então, é aquele cristão que tem a oportunidade de evangelizar, tem a oportunidade de falar do amor de Deus, mas é difícil, as pessoas não aceitam, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem. E a minha experiência, é lógico que existem aqueles que não querem ouvir de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, não querem se entregar a Deus, isso aqui é óbvio, mas tem muitos que só não estão escutando sobre o amor de Deus porque os cristãos pessimistas não querem pregar a palavra de Deus. O cristão pessimista fica colocando empecilhos para a pregação da palavra de Deus. O cristão pessimista se torna o inimigo da palavra de Deus, porque ele é o primeiro a levantar a barreira para que o evangelho não seja pregado, para que o evangelho não seja anunciado. É muito difícil, os irmãos não se envolvem. Ele é o primeiro a não se envolver, mas aí ele culpa os irmãos. Os irmãos não se envolvem. É difícil porque as pessoas não querem ouvir. É difícil porque aqui a gente já fez de tudo por esse bairro, por esse lugar, e a gente não vai para frente. Então, assim, a questão do cristão pessimista é aquele que vê na oportunidade, principalmente da pregação do evangelho, ele, é, ele fica criando dificuldades para a pregação do evangelho. Mas o cristão otimista é aquele que vê nas dificuldades uma oportunidade de pregar o evangelho, de avançar o evangelho. Então é o que vê nas dificuldades a oportunidade. E aí ele não vê um problema, mas ele vê um novo método, uma nova forma de pregar o evangelho. Porque lá na cidade, em outra cidade, pregaram o evangelho de tal maneira, de uma maneira, vamos colocar aqui um exemplo qualquer, eles construíram, fizeram uma tenda no meio da cidade e ali pregaram o evangelho na praça pública, mas agora a gente não está numa cidade como aquela, isso não vai funcionar aqui, e ok, pode ser. Mas aí o cristão optimista fala assim, tá, não funciona aqui por quê? Por esse motivo. Como resolver esses motivos? Como contornar esses motivos? Como criar um novo método de evangelismo que funcione para o local que eu estou, já que o método do local de onde eu vim, ou de onde eu aprendi, ou daquela cidade que eu ouvi falar, não funciona onde eu estou agora. Ele vê em cada dificuldade uma oportunidade. Então, muitas vezes, os problemas, eu não estou dizendo que os problemas não existem, mas muitas vezes os problemas que nós levantamos são problemas criados por uma postura que nós temos diante da palavra de Deus. E não porque esse problema é um problema natural do lugar. Conta-se uma história, eu posso até usar ela em vários outros contextos aqui, em outros momentos, mas alguns dizem que essa história é verdadeira, outros dizem que essa história é falsa, mas que um aluno de matemática, um dia, chegou atrasado para a aula, e aí ele viu ali 5 problemas escritos no quadro da faculdade, né, da aula que ele ia ter. Ele chegou atrasado, então, para não causar nenhum constrangimento, não perguntou nada, só anotou os problemas de matemática no seu caderno. Ele foi para o seu quarto e começou a tentar resolver esses problemas de matemática. Passou o final de semana inteiro tentando resolver os problemas de matemática. Virou ali a outra semana e chegando à próxima aula, quase várias noites ali em claro, tentando resolver aqueles problemas. Ele chega para o professor e ele
assiste a próxima aula, mas o professor não comenta sobre os problemas de matemática e ele acha estranho, como é que o professor passa uma atividade que ele não corrige. Então ele leva os problemas que ele tentou resolver para o professor. Professor, passei aqui final de semana inteiro resolvendo os problemas que o senhor colocou no quadro. Veja, por favor, se está certo. E o professor então olha para aqueles problemas e fala assim: nossa, mas como assim você resolveu os problemas? Aí ele fala, não, eu fiquei ali o final de semana, a semana inteira tentando resolver esses problemas até chegar à nossa aula. E aí eu resolvi os problemas aqui, eu queria ver a sua correção, se está certo e tudo mais. E aí o professor fala para ele assim, você sabe por que eu coloquei aqueles problemas no quadro? Ele, não, cheguei atrasado, eu não peguei a explicação. Ele falou, eu coloquei aqueles problemas no quadro porque são problemas que a matemática não conseguiu solucionar. E depois de uma avaliação, depois de uma verificação, ele percebeu que aquele homem se encaminhou pelo menos para a resolução de 3 dos 5 problemas apresentados. E inclusive um deles teria se tornado a sua tese de conclusão de curso. Portanto, aqui a gente percebe que se aquele homem tivesse ouvido do professor que era impossível, que não tinha solução àqueles problemas, ele não teria chegado à solução dos problemas ali, de um dos problemas que tinha sido proposto. O impossível estava na cabeça do professor, o impossível estava na cabeça dos outros alunos, mas daquele que tentou resolver, não tinha impossível. Ele não sabia que tinha impossível. Ele não sabia que tinha uma barreira. E aí ele tentou resolver. E muitas vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, elas são lutas, problemas e dificuldades que nós levantamos na nossa mente. É claro que existem problemas, lutas e dificuldades que estão fora da nossa mente, fora do nosso controle, mas esses já são difíceis demais de lidar para a gente ficar levantando outros problemas, outras dificuldades na nossa própria cabeça. E aí a gente precisa tentar lidar com cada uma dessas situações, né? Nós sofremos, de fato, como seres humanos. E nós sofremos por 2 motivos principais. O primeiro, nós sofremos porque vivemos no mundo mal. O problema do sofrimento não é um problema de Deus. Deus não criou um mundo mal. Deus criou um mundo perfeito, um mundo bom. Nós é que introduzimos como humanidade a maldade no mundo. Ah, mas é injusto porque não fui eu que errei. Não, você tem os seus erros. Então, assim, erro por erro, você tem os seus erros. Você pode não ter sido o primeiro a errar, mas você tem os seus erros. Mas os nossos erros afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é justo, mas a gente vive num mundo injusto. Um pai de família que é desonesto com sua família faz com que a família inteira sofra. Que os filhos sofram, que a esposa sofra, que todo mundo sofra. Um pai de família que não sabe controlar financeiramente os seus gastos, os seus ganhos, ou que é viciado em um jogo, que é viciado em algum tipo de substância, esse pai vai fazer a família sofrer, mesmo não sendo culpa da família, os problemas desse pai. Então, assim, o que uma humanidade faz, um lado da humanidade faz, o outro lado também sofre, né? Não é culpa de quem foi atingido pela bomba atômica os erros dos seus governos e dos governos que criaram a bomba atômica. Mas quem foi atingido sofreu com isso. O mundo que nós vivemos é um mundo injusto e um mundo mau. E nós sofremos porque estamos nesse mundo. E não foi este mundo, desta forma, que foi criado por Deus. Uma segunda questão é: se eu sou protegido de todas as dificuldades, sofrimentos que existem nesse mundo, e posso viver a minha vida sem consequências dos meus erros, eu vou achar que vale a pena errar, vale a pena ser mal, porque é uma questão até didática, né? Muitas vezes nós não optamos por determinados caminhos pelas consequências que esses caminhos geram. Então, no final de tudo é isso. Por mais que eu tenha chegado a um nível de relacionamento com Deus e de compreensão do Evangelho que me faça entender
que o motivo para eu escolher o lado certo é porque eu quero agradar o meu Deus, é porque eu quero colocar um sorriso no rosto de Deus, é porque eu não quero colocar uma lágrima no rosto de Deus, ainda assim eu faço por consequência. Uma consequência que não é uma consequência que talvez vai acontecer comigo, né? Ah, eu vou perder minha família, eu vou perder meu emprego, né? Eu vou ser honesto, porque se eu não for honesto, eu perco meu emprego. Né? Não é uma consequência nesse nível, mas é uma consequência relacionada a Deus. Eu não faço porque eu amo tanto o meu Deus que eu não quero ver o meu Deus triste por uma atitude que eu tomo. Então, ainda assim, é uma relação de consequência. E eu preciso aprender que as minhas atitudes têm consequências. Talvez num primeiro nível, num nível imaturo ainda de ser humano, eu preciso aprender que essas consequências me atingem. E depois, num nível mais maduro de relacionamento com Deus, eu vou aprendendo que as minhas ações atingem também ao meu Deus. Enfim, na Bíblia nós temos várias histórias, e muitas delas de pessoas é, que eram inocentes e que sofreram muitas histórias, e que passaram por lutas e dificuldades, né? Os discípulos são um exemplo claro, né? Dos 11 discípulos, né? Porque aqui a gente está excluindo Judas, que foram fiéis a Cristo, apenas João provavelmente foi o único que morreu de morte natural, mas ele passou por prisão, ele não foi executado, não foi assassinado, mas ele passou por prisão, ele passou por tortura, ele passou por uma série de coisas. Diz a tradição, isso não está na Bíblia, mas diz a tradição que ele foi até jogado num tanque de óleo fervente, e teria sobrevivido de forma milagrosa. Mas mas aqui o ponto é que, mesmo João que morreu de morte natural, né, morte normal, esse João, ele passou por dificuldades, por lutas, por aprisionamento. O aprisionamento dele está na Bíblia. Ele foi preso, exilado na ilha de Pátmos. E os outros todos, além de passar por tudo isso, ainda foram executados. Né? Então, os discípulos estão ali. E um episódio que eles passaram com Cristo, que talvez ilustre muito bem isso, está lá em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, é que quando Jesus terminou de pregar, ele chamou os discípulos para atravessar o mar da Galileia, atravessaram o mar da Galileia com os barquinhos de pescador que eles tinham, e houve uma tempestade. Então Jesus estava no barco dormindo, Jesus estava no barco dormindo, e uma tempestade acontecendo. Os discípulos desesperados pedem auxílio a Cristo, e ele acorda, vai até, se levanta, né? E aí ele fala assim: vento, se acalme, mar, fique quieto. E aí a tempestade cessa, e os discípulos, eles percebem que esse é o Deus que manda, inclusive, na natureza, porque ele é o criador da natureza. Mas é interessante aqui que a nossa luta no dia a dia, ela pode ser e ela deve ser resolvida pela atuação poderosa do nosso Deus. As tempestades que nós passamos, elas devem ser resolvidas pela atuação poderosa do nosso Deus. Nós temos que confiar que Deus vai atuar. E se a tempestade continuar, porque Paulo orou ali, então Paulo passou por uma tempestade, ele orou pelo fim da tempestade, mas a tempestade continuou e Deus falou assim: esse barco vai naufragar. E se a tempestade continuar, nós temos que confiar que o plano de Deus para a eternidade, para a salvação, é muito superior do que a nossa própria vida. E se a nossa vida não for poupada pela maldade desse mundo, a eternidade ela vai ser garantida. Né? Então, as lutas e as dificuldades elas acontecem, mas nós temos que lidar com fé, que Deus está guiando, nos guiando, mesmo em meio às tempestades. E aí temos outras histórias. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos,
passando por aquela situação de rejeição, porque ela estava cerimonialmente impura, então as pessoas não podiam comer com ela, as pessoas não podiam chegar perto dela, não poderiam sentar no mesmo lugar onde ela havia sentado, não poderiam estar na casa dela. Ela estava isolada, cerimonialmente impura. Ela estava há 12 anos morrendo. E imagina você que em algum momento você toma consciência, e nós sabemos que isso acontece porque nós vivemos no mundo mal. Em algum momento nós tomamos a consciência de que os dias, nossos dias, estão abreviados. E ela sabia. Ela passou por 12 anos na expectativa de que o próximo dia seria o último, porque ela iria morrer. Mas aí ela encontrou Jesus, e isso lhe deu esperança. E o nosso encontro com Cristo deve nos dar vida, deve nos dar esperança. O nosso encontro com Cristo nos mostra que nós que nós temos a esperança de continuarmos vivos. Ela foi curada do fluxo do sangue por encontrar com Jesus. Ela recebeu vida, foi restaurada a vida dela, pela fé que ela tinha em que Jesus poderia atuar na vida dela. E, e ela voltou ao convívio social, ela voltou a ter os seus relacionamentos com as pessoas que ela amava, ela voltou à normalidade. Ela voltou a ter vida por ter estado com Cristo Jesus. E nós, quando estamos com Cristo, nós encontramos a vida verdadeira. O que nós temos aqui é apenas uma coisa, como é falado aí entre os adolescentes, sabor vida. É sabor vida. Nós não sabemos o que é vida verdadeira. Vida verdadeira nós só encontramos em Cristo Jesus. E essa mulher pôde experimentar o que é a vida verdadeira ao se encontrar com Cristo Jesus. Ela passou por inúmeras tribulações, inúmeras dificuldades, mas ela teve fé de que Deus poderia mudar a vida dela e restaurar a vida dela. Bom, no caminho de Emaús também os discípulos, os dois discípulos estavam passando por uma situação muito, eu não diria assim, era uma situação de aflição, mas não era uma situação de risco físico, porque quem correu o risco físico tinha sido Jesus, que foi morto na cruz. Agora já tinha ressuscitado, mas os discípulos ainda não tinham encontrado com Cristo. E esses dois discípulos estavam no caminho de Emaús, então Cristo se apresentou a eles. E ali eles descobriram qual é o plano maior de Deus. E esse plano estava exposto nas escrituras que vamos aqui colocar um ponto, né? Era o Antigo Testamento. E na palavra de Deus. É claro que Jesus estava ali, Jesus que é a palavra encarnada, mas Jesus usou a palavra escrita. E esse é um ponto que eu acho maravilhoso. É na palavra de Deus que os discípulos encontram o caminho e o conforto para as suas aflições. Você quer encontrar o caminho e o conforto para as suas aflições? Você deve procurar na palavra de Deus. E um último exemplo que eu quero tratar com vocês aqui é o de Jó. Jó, ele foi talvez sinônimo de sofrimento, vamos dizer assim. Jó é o sinônimo de sofrimento. Perdeu não só todos os bens, como perdeu também a saúde e perdeu todos os filhos. Sobre a mulher de Jó, se teria perdido ou não ela, por ela abandoná-lo, né? Há uma ambiguidade, né? Mas os filhos nós temos certeza que ele perdeu. Então, ele teve a vida destruída, devastada, não só emocionalmente, psicologicamente, mas também fisicamente e materialmente. Olha só, em todas as áreas, Jó teve a vida dele arruinada. E a primeira coisa que eu aprendo com a vida de Jó Jó tinha antes a vida que Deus tinha planejado para os seus filhos. Essa era a vida de Jó. Jó tinha uma vida cercada, protegida, abençoada, uma vida que Deus planejou para os seus filhos. Aí o segundo ponto, Jó, ele vai
ele vai sofrer aquilo que o mal produz. Então Jó vive uma vida planejada, abençoada por Deus. Aí o mal se apresenta na vida de Jó. E Jó vive aquilo que o mal produz. Não se engane. O diabo ele vai oferecer muitas coisas para você. Mas a única coisa que ele quer de você é a sua destruição. Então, por aparentemente ser vantajoso aquilo que o diabo oferece, o que ele exige de você é sempre a sua destruição. Sempre. A sua ruína. É isso que ele exige de você. E por último, né, eu aprendo com a vida de Jó que há uma restauração da vida em Deus. Foi o diabo que destruiu a vida de Jó. E é Deus que restaura a vida de Jó. E quando Deus restaura a vida de Jó, a forma como a Bíblia descreve o final da vida de Jó é como se ele tivesse vivido anos tão bons, um tempo tão bom depois daquilo que Jó passou, que aí esse Jó quase não se lembrava do tempo mal que ele teve. E é isso que Deus tem a nos oferecer. Nós estamos em um planeta mau, ruim, onde nós sofremos. Mas o que Deus tem a oferecer para nós no céu é tão bom, é tão significativo, é tão melhor, que quando nós olharmos para o tempo presente, o tempo deste mundo que nós estamos vivendo, nós vamos olhar e falar assim: nossa, mas naquela época parecia que a gente estava sofrendo tanto, mas a alegria do céu é tão grande que é como se fosse nada. Pensa, os jogadores da Copa do Mundo de 2002 da seleção brasileira, já que a gente está no período de Copa do Mundo. Se você está assistindo esse vídeo muito tempo depois do que eu lancei, saiba que nós estamos vivendo período de Copa do Mundo. Em 2002, para muitos dos que nos assistem hoje não eram nem vivos naquela época, mas em 2002 o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. E treinar não é fácil, é sofrimento. É sofrimento. A vida de um atleta de alto rendimento é sofrimento. Um dos jogadores da seleção, que era casado com uma jogadora de futebol, a esposa dele chegou em casa reclamando de dores do treino, e ele falou assim, um atleta falou para ela, isso ela comenta numa das entrevistas que ela fez. Ele fala assim: a vida de um atleta de alto rendimento é uma vida de dor. Ou seja, se você quer ser um atleta de alto rendimento, você tem que estar acostumado a sofrer as dores de um atleta de alto rendimento. Então imagina, como os treinos não são um futebol com os colegas de trabalho, com os colegas da rua, com os amigos da igreja. Não, o treino é uma coisa doída. É uma coisa ruim. Tanto é que muitos bons jogadores de futebol não gostam de treinar. Eles gostam de jogar, não gostam de treinar. São coisas diferentes. Treino é doído. E eles passaram por uma série de treinos e dificuldades e lutas. E ali, 4 anos, né? Você passa 4 anos se preparando para uma Copa do Mundo. 4 anos de luta, de sofrimento. E quando eles levantam a taça, esses 4 anos são como nada. Esses 4 anos de sofrimento, de luta, de treino, é como nada. Porque aquele momento é tão bom, tão maravilhoso, que o sofrimento dos 4 anos de treino não é nada. O céu é infinitamente maior do que isso. O sofrimento que nós passamos aqui na terra, quando olharmos, quando estivermos no céu, levantando a taça de campeões do universo, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, mas levantando a taça de campeão do universo, a gente vai olhar para o passado e vai falar assim: valeu a pena. Não é nada. O que nós sofremos não é nada. Se é isso, se esse sofrimento, se eu soubesse que era esse o sofrimento necessário para estar aqui, e agora eu estou, e estou tão feliz que eu sofreria muito mais. Eu sofreria muito mais para estar onde eu estou agora. No céu é assim.
o que o céu vai nos oferecer é muito mais do que o sofrimento que nós temos agora. E isso são promessas bíblicas. A primeira é uma promessa que Cristo fez em João capítulo 16, verso 33, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeiro, nós sabemos que nós vamos sofrer, mas Cristo é vencedor sobre o mundo e ele nos dá a vitória. Não a vitória material, efêmera que nós temos aqui na terra, não. É uma vitória eterna. Ou seja, não é que eu estou desempregado e Cristo vai me dar um emprego. Ele pode até te dar um emprego, mas não é essa vitória que Cristo está querendo tirar. Eu estou doente e Cristo me cura. Ele pode até te curar, mas não é essa vitória que ele quer tirar. Eu estou com um problema de família e Cristo resolve o meu problema de família. Não é esta vitória que Cristo quer te dar. A vitória que Cristo quer te dar é o céu. Portanto, não importa se eu sou curado, se eu tenho emprego ou se os meus problemas de família são resolvidos. O céu ainda é maior. É aquilo que os amigos de Daniel estavam enxergando, que muitos de nós não enxergam. Deus tem poder para nos livrar da fornalha ardente, ó rei. Mas se não quiser, olha, para eles não interessava ter a vitória sobre a fornalha ou não. Para eles interessava era a vitória eterna. Era estar no reino dos céus. É essa vitória. Essa vitória. Em segundo texto bíblico, que está em Romanos, Romanos capítulo 8 fala assim: porque eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não se compara àquilo que Deus tem reservado para nós. Não se compara. Há sofrimento no tempo presente, mas a glória que Deus tem reservado para nós é muito superior. Portanto, não é fácil para quem está passando por lutas e dificuldades apontar que as coisas vão ficar bem. Mas é necessário que, por mais que você não sinta, porque na cruz Cristo não sentiu, mas mesmo que você não sinta, que você tenha a certeza de que não são os seus sentimentos que garantem a vitória, mas é aquilo que Cristo fará por você, em você e através de você, para a eternidade. O que Deus tem a nos oferecer é muito maior do que o sofrimento, do que as lutas, do que as dificuldades, muito maior do que a nossa própria vida. E se o mal deste mundo exigir tudo de nós, Cristo tem muito mais a nos dar. Por isso, não vamos nos agarrar a este mundo mau de sofrimento e injusto que nós vivemos, mas vamos nos agarrar, mesmo que isso nos custe tudo, vamos nos agarrar àquilo que Cristo tem para nos oferecer. Que Deus te abençoe.